de Deus é singular, ninguém jamais pôde explicar. É bem mais vasto que os céus, é mais sublime além do véu. Ó nossos pais que transgrediram, Deus prometeu Jesus, que amor sem par eles ouviram, lindas promessas da cruz. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem vil salvou. Jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou, se os mares... Olá, queridos irmãos. É uma satisfação para todos nós podermos estar juntos, ainda que assim à distância, mas isso nos traz um privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu vejo isso como uma bênção que Deus tem nos concedido. Domingo após domingo, seguindo as sugestões da lição da escola dominical, nós temos a cada semana uma lição muito preciosa. Domingo passado, vocês estão lembrados, nós estudamos a importância da liderança. E o título chama-nos muita atenção, né? A falta de guias fiéis. Foi assim que Deus falou através do profeta Oséias. E hoje nós vamos estudar, ainda dentro do livro do profeta Oséias, um tema também muito interessante, que é o grande amor de Deus com o seu povo. E em contrapartida, nós vamos também observar juntos como esse povo rejeitou o amor de Deus. Que esta lição possa despertar em nós um interesse cada vez maior para olharmos para o nosso Deus como um Pai muito querido, muito especial, como nós acabamos de ouvir esse belíssimo hino, já bem antigo, gravado pelo nosso saudoso irmão Luiz de Carvalho. A todos vocês, uma boa lição, que Deus vos abençoe. Esta lição de hoje poderia ter esse título um pouco mais extenso: O amor de Deus pelo seu povo em contraposição à ingratidão de Israel. É lamentável pensarmos que um pai com extremo amor recebe em contrapartida a ingratidão. E isso não foi só nos dias do profeta Oséias. Infelizmente, esse comportamento continua até os nossos dias. Vamos ver isso no livro do profeta Oséias, capítulo 11, 1-9. Convido vocês a manterem suas Bíblias abertas para facilitar o entendimento e até mesmo para conferir na medida que formos citando os versículos e tirarem também suas próprias conclusões, porque o estudo da palavra do Senhor é diferente de qualquer outro, porque nós precisamos do discernimento espiritual, um discernimento que o Senhor concede-nos individualmente. Portanto, leiamos a Bíblia, tenhamos a Bíblia aberta aí à nossa disposição.
Na lição passada, trouxemos para os irmãos esse texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 12, e novamente nós repetimos esse texto para nos despertar bem a nossa atenção, para que o que nós estudamos no Antigo Testamento tem muito a ver com o nosso viver no presente. Porque conforme o apóstolo escreveu, o apóstolo Paulo, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel no passado e que Deus lhes chamava a atenção, e estas coisas servem para também nós prestarmos todo o cuidado, para nós não desagradarmos um Deus que é um Pai tão especial para todos nós. No versículo 6, versículo 11, estas coisas lhes sobrevieram falando com os acontecidos no tempo antigo, no tempo de Moisés, no tempo em que o povo estava sendo conduzidos pelo deserto. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Entenderam? Espero que sim, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 12. Quando surgir alguma dúvida, por que temos que estudar os livros do Antigo Testamento? É por isso, porque são lições que Deus deixou para que sirvam de exemplo para todos nós. O nosso textuário está em Jeremias, capítulo 31, versículo 3, parte B. A parte A, que nós não leremos juntos, está assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo. De longe, vou repetir, se me deixou ver o Senhor dizendo. Vamos ler juntos o que o Senhor disse. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Palavras do nosso Senhor, ditas conforme escreveu o profeta Jeremias. Que amor! Que grande amor é esse de Deus, o nosso Pai. Nessa lição já temos falado e vamos repetir muitas vezes essa questão, o amor de Deus. Motivo de estudarmos esse assunto hoje. As lições durante a semana, do dia 21 até o dia 27, nos trouxeram muitos ensinos preciosos. Eu separei, segunda-feira, Oséias 11, versículo 1, que faz parte do texto do estudo de hoje. Logo no início nós lemos: quando Israel era menino, eu o amei. Eu destaquei estas palavras do Senhor: eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Nós vamos abordar um pouco mais esse versículo no curso da lição, do texto, da análise do texto da lição. Na terça-feira, Oséias 13, versículo 4, todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Meus irmãos, estas palavras do Senhor são de uma clareza que só não entende quem não quer. Eu vejo assim. O Senhor disse com todas as palavras: não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Esse é o Deus único que salva. O
pecador. Na quarta-feira, Oséias 14, versículo 4. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. A promessa do Senhor é curar a infidelidade do seu povo. Porque Ele os ama. E o Senhor tem feito de tudo para que esta cura alcance o maior número possível de seres humanos. Infelizmente, nós sabemos que são poucos os que querem receber esta cura. Muitos estão em busca de cura de outras enfermidades, como essa da pandemia, mas a cura da sua infidelidade para com Deus não estão dando nenhum valor. Mas o Senhor está disposto a agir naqueles que quiserem o seu remédio, quiserem a sua salvação. Na quinta-feira, Isaías 43, versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sabá por ti. Na sexta-feira, Hebreus 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Nós temos aqui a figura de um pai que, por amor, corrige o filho. Corrige de uma maneira que ele possa perceber a correção. Porque ele ama o filho. Ele quer o bem do filho. No sábado, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Lemos: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Promessas de Deus, através das revelações, através dos últimos acontecimentos relatados em Apocalipse. Esta é a situação daqueles que estarão na presença do Senhor, sem lágrimas, sem luto, sem pranto, sem dor. Que lugar maravilhoso está à espera de todos aqueles que buscam o Senhor. E terminando as lições da semana, hoje, domingo, na leitura diária, eu separei Romanos 8, versículo 37. O apóstolo Paulo escreve: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que o Senhor nos abençoe com esses textos das lições diárias. Sempre recomendo, leiam diariamente a palavra do Senhor. Isto é muito importante. Separar um tempo para lermos a palavra do Senhor vai nos dando edificação, vai nos dando crescimento, vai nos desenvolvendo no conhecimento. Portanto, nós insistimos nessa tecla. Leiam os textos diários das lições. Eu sei que para muitos é difícil. Às vezes tem irmãos que acordam tão de madrugada para irem para o trabalho, passam o dia todo na luta. Eu sei, mas o Senhor há de dar um espaço, nem que seja algumas horas no final de semana, e poder
vamos dizer assim, reler os textos ou ler os textos, porque isso faz bem, faz muito bem. Para facilitar o nosso entendimento, nós dividimos em 5 itens o texto do estudo de hoje de Oséias, capítulo 11, versículos 1 a 9. Isso facilita também para vocês que estão acompanhando com as suas Bíblias abertas, cada passo que formos desenvolvendo a respeito desse tema muito especial, o amor de Deus pelo seu povo, em contraposição à ingratidão de Israel. Eu acrescentei esse complemento porque, diante da expressão de Deus, de um amor tão profundo, o que logo se poderia esperar era que as pessoas alvo desse amor ficassem agradecidas, mas pelo que nós vamos ver aqui, isso não está acontecendo. O primeiro item, a verdadeira paternidade de Deus, em contraste com a ingratidão de Israel, evidenciada na idolatria. O segundo, o carinho paterno de Deus e a indiferença de Israel. Terceiro, o cuidado paterno de Deus e o aviso de castigo. Quarto, o lamento e as compaixões de um pai amoroso. Quinto, as promessas do pai em restaurar o filho desobediente. O primeiro item nós temos nos versículos 1 e 2 esta notícia de que Deus é o nosso Pai. Deus é o Pai de Israel, portanto, também é o nosso Pai. Porque quando lemos, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, podemos aqui entender a maneira como Deus trata todos aqueles descendentes a partir da sua aliança com Abraão. Israel aqui é citado como uma nação de Deus. Às vezes nós lemos Israel, e eu expliquei isso em algumas lições passadas, se referindo ao Israel geográfico, que após a morte do rei Salomão passou a se referir às 10 tribos do norte, que começou com o reinado de, se não me engano, Jeroboão. E as outras 2 tribos do sul, conhecido como Reino de Judá. Mas nesse momento aqui, nesse texto, a palavra Israel, ela tem uma conotação geral, ela abrange todo o povo israelita, o povo que morava naquela região. A palavra Israel, o nome Israel, melhor dizendo, ele surge pela primeira vez quando nós observamos lá em Gênesis, capítulo 32, versículo 27 e 28, quando Jacó tem uma experiência muito especial com o Senhor Deus. Aqui ele pergunta: como te chamas? Deus perguntou a Jacó: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Na verdade, falei Deus, mas aqui fala que foi um anjo, né? Mas todos nós entendemos que esse anjo se referia ao próprio Senhor Deus.
Então disse o anjo, ou Deus: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A partir daqui, Jacó passa a ser conhecido como esse que Deus lutou com ele. Lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Israel passa a ser a nação espiritual. E muitas vezes nós vamos ler esse nome, Israel, vamos ler o nome Jacó. Jacó nos faz pensar no povo terreno. Israel faz-nos pensar no povo celestial. E é isso que o profeta Oséias agora deixa registrado pelas palavras do Senhor Deus. Quando Israel era menino, eu o amei. E aqui nosso Senhor está trazendo a lembrança de Israel no início de nação. Uma nação já formada por alguns milhares de pessoas. Quando no Egito, durante 430 anos, eles viveram, e uma boa parte desses anos todos, eles passaram a trabalhar escravizados pelo Egito. Ali, Deus demonstrou-lhes amor, quando eles eram ainda, como diz o Senhor, criança, menino. E do Egito chamei o meu filho. Interessante que o profeta Oséias, ele talvez nem podia imaginar que aqui ele estava trazendo-nos uma profecia a respeito do amado Senhor Jesus, como nós podemos ler lá em Mateus capítulo 2, versículo 15. Nesse texto de Mateus, podemos observar quando José e Maria vão para o Egito, fugindo do rei Herodes, porque procurava matar todos os meninos, e nisso incluiria o menino Jesus. Nesse momento que José e Maria vão para o Egito, depois de passado lá algum tempo até que Herodes viesse a morrer, e eles voltam para a sua terra natal, e foi lembrado pelo escritor Mateus das palavras do profeta Oséias: do Egito chamei o meu filho. Portanto, aqui nesse primeiro versículo, nós podemos observar o Senhor, Deus, mostrando o seu cuidado paterno para Israel. Lá em Êxodo capítulo 4, versículo 22, disse o Senhor a Moisés: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Observam o quanto Deus cuidava de demonstrar que Israel era para ele um filho querido, o primogênito. Pois é. Mas, infelizmente, o que se observa é que quanto mais o Senhor os chamava, quanto mais o Senhor os amava, podemos assim também entender, mais Israel se distanciava da presença de Deus. Tanto mais se iam da minha presença.
É incrível pensarmos como pode tamanha indiferença, tamanha ingratidão com um pai que tudo fez, tudo, para dar ao seu filho o melhor. Ele os conduziu a uma terra que manava, como diz o texto, leite e mel. Ou seja, havia fartura, havia felicidade, havia alegria. Mas nada disso era suficiente para que eles retribuíssem o Deus Pai com a sua atenção, com o seu carinho. Ao contrário, como diz aqui a continuação do versículo 2, eles sacrificavam a Balaíns. Balaíns é o plural de Baal. Baal era o principal deus da fertilidade ali das terras de Canaã. Então o povo sagrado, o povo separado, o povo de Deus aderiu à idolatria praticada pelos habitantes daquela terra que eles estavam ocupando. E queimavam incenso às imagens de escultura, às imagens simbolizando Baal. Eles ofereciam incenso, ofereciam as suas adorações. Que triste situação essa de Israel em relação a um pai que tanto amava. Nós vemos isso assim com uma certa indignação, mas com certeza hoje a humanidade não está nada diferente desse comportamento. Deus continua demonstrando o seu grande amor à humanidade e, em contrapartida, a humanidade retribui com a indiferença, com a ingratidão, com a idolatria. Portanto, no item 2, nós observamos o carinho paterno de Deus, quando ele diz: todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços. É uma expressão carinhosa do Senhor falando de Efraim. Foi um dos filhos de José e mais tarde se tornou a tribo que veio a ocupar a parte central ali da terra de Canaã. Todavia eu ensinei a andar. Nós, os pais, quando os nossos filhos começam a se movimentar, a engatinhar, ficamos assim ansiosos por vê-los andar. E quantas vezes nós buscamos ajudá-los a se equilibrarem e darem os primeiros passos. Foi assim que o Senhor Deus agiu com Israel ainda pequeno. Tomei-os nos meus braços. O amor de um pai que segura nos seus braços o filho é um quadro de uma expressão muito linda. Foi isso que Deus fez com Israel. Tomei-os nos meus braços. Eu sempre lembro dos meus filhos quando pequeno, que muitas vezes eu precisei tomá-los nos meus braços para acalentá-los, para ver se eles acalmavam, talvez algum incômodo, talvez alguma dor. Olha, se nós, seres humanos, fazemos isso com os nossos filhos, imagine Deus, quanto amor
ele tem para com seus filhos. Porém, olha só, não atinaram, não compreenderam. A palavra atinaram, como está aí nas Escrituras, também pode ser entendida como compreenderam que eu os curava. A indiferença, meus queridos irmãos, continua tal qual foi nos dias do profeta Oséias, continua ainda hoje. Todo o carinho, todo o cuidado do Senhor não tem uma devida contrapartida de respeito, de reverência ao Deus que merece, não só porque Ele nos criou, mas porque Ele nos cuida, Ele nos ensina, Ele nos toma nos seus braços. Ah, que bom sabermos que nós, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, alguém ainda hoje nos coloca em seus braços. Esse é o nosso Deus, que através do Senhor Jesus não nos deixa jogados no lamaçal, mas Ele nos pega nos seus braços e nos tira daquela situação. Mas se nós agirmos diferente, se nós, em vez de não, se nós atinarmos, se nós compreendermos que Ele nos cura, que Ele quer o melhor para nós. O terceiro item que nós observamos está no versículo 4 aí de Oséias 11. O cuidado paterno de Deus e o aviso de castigo. Um pai zeloso, ele cuida e também adverte. Ele adverte que, havendo desobediência, ocorrendo a desobediência, o sofrimento virá. Isso é fatal. Não tem como alguém desobedecer e ficar impune. Nós já falamos, Deus é um Deus extremamente justo. Então, vejamos aqui o cuidado paterno de Deus. Você observa na sua palavra, na sua Bíblia, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Esse é o envolvimento de Deus para com Israel, é o envolvimento de Deus para conosco. Atraí-os com cordas humanas, atraí-os com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. É uma linguagem entendida nos dias do profeta Oséias. Deus aliviava o sofrimento do povo, o sofrimento do seu filho. Queixadas vem de queixo, talvez alguma coisa que prejudicava o seu queixo, só não sei, assim, esse é um texto, não é muito claro o sentido, mas sabemos que aliviar fala de alívio de dor, sabemos que queixadas se refere aos queixos, e aqui Deus agindo de maneira a fazer com que a pessoa pudesse se alimentar e ser fortalecida. Eu fico imaginando, talvez, que é uma hipótese aqui, a boca das pessoas estivessem inflamadas, seus dentes corroídos, e ele aliviava isso de maneira que eles pudessem ser alimentados, e me inclinei para dar-lhes de comer. Então, o Senhor oferece o alimento, mas vê que a boca
da pessoa não está em condição de receber o alimento, ele vai lá e alivia a dor. Esse é um pai de amor. É um pai que não se preocupa só em dar a comida, mas em providenciar a maneira de a pessoa se alimentar. E ainda mais o Senhor avisa, não voltarão para a terra do Egito. Como foi lá nos tempos de Jacó, nos tempos de José. Mas o castigo é esse. O assírio será seu rei, porque recusam converter-se. Assírio aqui fala-se do imperador da Síria, que dominou o mundo, se eu não me engano, no século 7 a.C., depois veio o Império Babilônico, e o povo de Israel passou a ser castigado por esses reinos que invadiam suas terras e os dominavam. Então Deus aqui já está avisando do castigo. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. As cidades seriam invadidas porque os ferrolhos das portas que mantinham-as trancadas não mais teriam condição e a invasão aconteceria. No item 4, nós vemos aqui o lamento e as compaixões de um pai amoroso. Quando ele diz, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Que triste saber que, apesar de tantas evidências, o povo continuava desviando-se do Senhor. Se é concitado, se é exortado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Essa situação é exatamente que se repete hoje. Se você convida, se você insiste, ninguém quer saber, ninguém quer tomar uma responsabilidade, e assim vão vivendo, e depois reclamam do castigo, reclamam das consequências. Como te deixaria, ó Efraim, diz o Senhor? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adma, como fazer-te a Zeboim? O Senhor está dizendo, olha, como eu vou agir com vocês? Aqui, Adma e Zeboim são duas cidades que foram destruídas na mesma época de Sodoma e Gomorra. Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acende. O coração de Deus está comovido pela desobediência, pela ingratidão. E termina o nosso texto da lição, no versículo 9, eu separei as promessas do Pai em restaurar o filho desobediente. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não o homem. O santo no meio de ti, não voltarei em ira. Esse Pai está sempre disposto a restaurar o desobediente, o filho desobediente. E nós vamos daqui a pouquinho encerrar vendo o que ele fez para restaurar hoje todos que estão longe dos seus caminhos. Para Israel, o nosso Deus tem um propósito. Mas enquanto esse propósito para Israel não se executa, não se realiza, ele hoje trabalha com a igreja. E para a igreja, o Senhor tem uma promessa muito importante. E eu quero concluir chamando a atenção de cada um de nós para pensarmos em Deus. Pensemos em Deus como um Pai amoroso. Isso é muito gratificante, meus amados irmãos. Agora, nós não podemos esquecer que Ele espera de nós, como um Pai responsável, que lhe obedeçamos.
O mínimo que um pai amoroso quer do seu filho é obediência, porque se não houver obediência, o filho vai se descambando para o abismo. E o abismo vai trazer sofrimento. E é isso que um pai amoroso não quer para o filho. Então, isso é o mínimo que podemos fazer por quem tanto nos ama. É obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. João 3,16, quem não conhece esse versículo, hein? Eu acho que todos vocês que estão aí do outro lado sabem de cor esse versículo, né? Esse é considerado o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui em João nós vemos que o amor de Deus, anunciado lá em Oséias capítulo 11, se estende a toda a humanidade. E esse amor se concretizou no envio do seu Filho unigênito. Quem é esse Filho unigênito? O Senhor Jesus Cristo. Cabe-nos tão somente o quê? Crer nele. Crer que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E nesse crer, nós somos livres da morte e passamos a ter a vida eterna. Romanos 5, versículo 8, mais um texto. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos repetir? Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E terminando a nossa lição de hoje, quero deixar com vocês esse texto de Romanos, capítulo 6, versículo 23, como uma advertência. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E não morte física, não morte dessa que nós estamos vendo acontecer a todo instante, mas a morte espiritual, a separação de Deus. Porque o pecado faz essa separação. Eu vejo, assim, através do noticiário, quantas pessoas gostariam de que ao morrer pudesse ter um lugar na presença de Deus. Aqueles que ficam, muitas vezes, postam nas redes sociais uma palavra de conforto aos familiares, desejando que aquele falecido esteja num descanso eterno. Mas se a pessoa em vida não buscou em obediência os ensinos do Pai, essa pessoa perdeu essa oportunidade de ter um descanso eterno. Porque a morte aqui é uma separação eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus oferece a vida de uma maneira que não nos custa, porque custou ao amado Senhor Jesus. Mas, como foi nos dias do profeta Oséias, o povo de Israel era muito ingrato, muito. Vocês observaram em poucos versículos
quantas demonstrações de ingratidão, como nós vimos lá, eles sacrificando cultos, eles prestando cultos a Baal, um deus da mitologia lá dos povos que moravam lá em Canaã, que desagradavam ao nosso Deus. Nós observamos que eles não compreenderam que era Deus quem os curava. Eles não atinaram que era eu que os curava. Talvez quando eles, aí eu estou imaginando, recebiam a graça de uma cura, atribuísse isso a Baal. Isso acontece ainda hoje. Mas esse mesmo Deus que agiu nos dias do profeta Oséias é o mesmo que ainda age em nossos dias. Que o Senhor possa estar nos capacitando a compreender esse grande amor que Ele tem por nós. O amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. No próximo domingo, se o Senhor permitir, dia 4 de julho de 2021, estaremos iniciando um novo trimestre, lição número 1, que tem por título A Vinha Infrutífera. Nós vamos estudar esse tema baseado numa parábola que está lá em Isaías capítulo 5, versículos 1 a 7. A vinha infrutífera representa o povo de Israel. Então, durante essa semana, vocês, ao fazerem as leituras diárias, já vão pensando também no tema da lição de domingo. E, dentro do possível, procure sublinhar algum texto que fala sobre esta questão levantada aqui pelo profeta Isaías, falando do povo de Israel como uma vinha infrutífera. Que o Senhor abençoe a todos os meus queridos irmãos, amigos, que têm nos dado o privilégio de estar juntos. Eu tenho observado que esses estudos têm alcançado pessoas que às vezes nós nem conhecemos, mas é isso que nós temos pedido a Deus, que se esta palavra for de bênção, que Ele possa reparti-la com tantos quantos necessitam. Que Deus abençoe a todos.